Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos ler uma passagem que se encontra no livro de primeiro livro de Reis, capítulo 16. Estaremos lendo do verso 29 em diante. E continuaremos o capítulo 17, do verso 1 até o verso 24. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, verso 29, nos diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mas mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos. Morreu-lhe Abirão, o seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo as palavras do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás a torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Serapta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e pouco azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou,
e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher da dona da casa. E a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Essa história que aparece para nós aqui no Antigo Testamento, no livro de Reis, é uma história que acontece num período de Israel, como nós já vimos nos sermões anteriores, onde Israel ele está dividido entre 2 reinos, Reino Sul e Reino Norte. Nesses 2 reinos nós temos diferentes reis liderando, diferentes reis estipulando as suas lideranças, e durante esses reinados, Deus ele levanta profetas, Deus ele levanta homens ao longo desse período, para confrontar o pecado de Israel, para alertá-los sobre o caminho errado que eles estão traçando, para que eles se voltem, para que eles em arrependimento se voltem ao Senhor. Então, os livros que vocês encontram dos profetas no Antigo Testamento, que só aparecem para nós lá no final do Antigo Testamento, como, por exemplo, Jeremias, Isaías, Daniel, toda aquela sequência de profetas, a grande maioria deles viveu nesse período de reis. Então, nós temos a tendência de olhar para a Bíblia ou ler a Bíblia de forma cronológica, achando que o que aconteceu ali foi de forma cronológica, mas não é isso. Então, Jeremias, Isaías, Daniel, grande parte desses profetas, eles viveram nesse período dos reis que nós lemos nessas histórias. Claro, isso causa uma certa confusão na nossa mente, porque os livros estão lá na frente, nós lemos as histórias aqui, parece que eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. Mas, na verdade, tem tudo a ver. Aqueles profetas que você lê as profecias lá na frente, depois de Salmos e Provérbios, eles estão confrontando os pecados desse povo aqui, desse momento da história de Israel. E nesse momento, nesse episódio que nós acabamos de ler, Deus ele havia levantado o profeta Elias. O profeta Elias, que foi um profeta muito importante, fez milagres. Deus realizou milagres através da vida deles, da qual fez o povo mudar a sua forma de ver Deus. Esse período específico que nós acabamos de ler é o momento do início do seu ministério, onde Acabe ele assumiu o trono. Como nós acabamos de ler aqui, Acabe, filho de Onri, ele começa a reinar em Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Então, Asa, que era o rei sul, estava no seu 30º ano de reinado, já estava com 30 anos de reinado, e nesse momento Acabe ele começa a reinar no reino norte, né, no reino de Israel. E ele exerce esse reinado durante 22 anos, um período relativamente longo, né? Eu tenho 25, reinou quase muito mais, já, né, quase mais tempo que eu tenho de vida. O problema é que Acabe, ele, assim como a maioria dos reis, tanto do reino norte quanto do sul, eles viviam um embate de encontrar o verdadeiro Deus. E por isso
por isso Deus levanta profetas naquela época. Os profetas, eles têm essa função de tentar trazer à memória deles que eles serviam a um Deus, que antes de eles se separarem como reino, quando eles faziam parte de um reino só, eles adoravam conjuntamente a um só Deus, como quando eles fizeram com Davi, como eles fizeram com Salomão durante parte do seu reinado. Mas Acabe, ele se distancia do Senhor, e parte disso é porque ele teve um péssimo casamento. Parte disso porque ele casou com a mulher errada. É isso que o texto trata de nos mostrar. Ele tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Jezabel era uma mulher ímpia. Jezabel era uma mulher que tinha uma criação na qual seus pais adoravam a Baal. E o que acontece num casamento? Num casamento acontece que no casamento, assim como tudo na vida, como qualquer relacionamento, ele é uma grande negociação. No sentido de você precisa ter uma adaptação dos teus propósitos, dos teus objetivos de vida, dos teus gostos, a uma adaptação à pessoa com quem você está se casando. E essa adaptação vai até o fim da vida, né? E Acabe, ele casa com uma mulher que tem princípios diferentes, que tem uma visão de mundo diferente, com uma mulher que estava acostumada a cultuar outro Deus. E esse é um conflito natural. Talvez se Acabe fosse mais ponta firme, ele lutaria para converter Jezabel. Mas não é isso que acontece. Jezabel, se você ler a história no Antigo Testamento, no livro de Reis, você vai ver que Jezabel era uma mulher de personalidade forte. Era uma mulher que se impunha, era uma mulher que gostava de dar pitaco nas decisões que Acabe tomava. Era isso que aconteceu quando ela estava querendo tomar o reinado de Acabe, ela estava querendo comandar. Então, isso é algo que as mulheres lutam desde o Éden. Foi isso que Eva fez. Comeu o fruto e chegou: olha, Adão, come você também. Adão me dizia: não, mulher, que é isso? O que você fez? Não, mas estamos juntos aí, eu comi também, você come também. Se a gente errar, a gente erra junto. Então, esse casamento aqui no Antigo Testamento nos mostra como um alinhamento de propósitos, de objetivo de vida no casamento, ele pode tornar ele algo produtivo, como nós vemos em casamentos no Antigo Testamento, quando as pessoas se casavam com pessoas que tinham os mesmos valores, os mesmos objetivos, ou um casamento pode te levar à ruína. Pode te levar à ruína. Se você se juntar a uma pessoa da qual não compartilha com os mesmos valores, ou que vai lutar para mudar os teus valores com os valores que não são cristãos, que não são aquilo que nós queremos. E diante disso, então, Acabe, ele levanta um altar. Levanta um altar a Baal, na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Então, uma das grandes disputas e uma das coisas que começou a ocasionar uma guerra entre o Reino Sul e o Reino Norte sempre foi onde nós devemos adorar. Qual é a cidade estabelecida por Deus na qual nós devemos cultuar ao Senhor? O Reino Sul, que era constituído por Judá e Benjamim, ele ficou com a cidade de Jerusalém. E quando o reino não era dividido, eles adoravam em Jerusalém. Mas, claro, o Reino Norte, com as outras 10 tribos, ele disse: não é mais Jerusalém, é em Samaria. E eles constituíram um templo em Samaria, na qual eles adoravam a Deus. E essa é uma disputa que continuou por séculos. Você há de lembrar, quando Jesus encontra a mulher samaritana, a pergunta dela é essa: onde nós devemos adorar o verdadeiro Deus? Samaria ou em Jerusalém? Essa disputa entre os judeus e os samaritanos, que depois foram uma raça de pessoas que parte delas eram judeus, mas se contaminaram, que se casaram com outros povos, babilônicos, sírios, e se tornaram samaritanos. Essa disputa permaneceu por séculos. Qual é o local que nós devemos adorar? E aqui, Acabe, como rei do reinado do norte, ele, em Samaria, estabelece, então, uma casa Baal.
É adoração a Baal. E qual que é o grande peso de uma liderança? É que se você erra, você faz muitas pessoas errar com você. Se você toma decisões erradas, você faz muitas pessoas errarem com você. E era isso que Acabe estava fazendo. Ele estava conduzindo milhares e milhares de pessoas agora a cultuar, a adorar em Samaria a um Deus falso, a Baal. E é nesse momento, é nesse contexto, que Deus ele levanta Elias de uma forma muito ousada e da qual exigia coragem da parte dele para profetizar uma catástrofe que iria acontecer naquele momento, naquele tempo. O que o capítulo 17 começa nos mostrando, que Elias, o tesbita, Deus fala com ele e ele diz, olha, não haverá orvalho nem chuva nestes anos. Ele chega para Acabe e diz, olha, o teu pecado está desagradando a Deus, a ponto de que Deus vai oferecer juízo a essa nação no clima. Não vai haver orvalho, não vai haver chuva durante esses anos, até o momento que vocês reconhecerem o pecado de vocês e vocês se arrependerem. Então, olha só o que Deus está fazendo aqui. Deus está chamando esse povo ao arrependimento através de uma catástrofe climática. Então, isso nos faz pensar que com certeza, muitas das vezes, das coisas que acontecem com o nosso tempo, ou as tragédias que acontecem, pode ser, em alguma forma, juízo de Deus. Porque se você ficar sem água, né? Fiquei sem água hoje, inclusive. Né? Eu pensei, não paguei a conta. Né? E eu fui ver, realmente tinha uma conta atrasada que eu tinha esquecido. Mas aí os meninos foram mexer no chuveiro, até o Carlos tinha mexido lá, eles foram mexer no chuveiro sexta-feira e desligaram o registro. E aí a água acabou. Eu fiquei pensando, não acredito. Ficar sem água domingo, tem que ficar sem tomar banho, é difícil, né? Aí fui lá, liguei o registro, voltou água. Mas eu já estava pensando, eu não quero resolver esse problema hoje, eu não quero me envolver com esse problema em domingo, ficar tentando resolver isso. Fiquei pensando, o que você pode fazer sem água? Né? Aí, um dia sem água não é um problema tão grande, mas se isso acontece uma semana, se tu fica sem, e quando tu fica limitado de água, se você já passou por essa experiência, você sabe como é, né? Aí a gente vai escovar os dentes como? Vai lavar a louça como? Vai cozinhar como? Vai tomar banho como? Tua vida começa a ficar pesada, tua vida começa a ficar difícil, porque coisas básicas que para a gente hoje é natural, tá com sede, você liga a torneira, você vai lá e toma água. Vai lá no banheiro, puxa a descarga, tá tudo certo, liga o chuveiro, tem água. Mas se essa coisa básica acaba, tua vida começa a ficar pesada. E foi isso que começou a acontecer com esse povo. Esse povo ficou sem água. E as coisas foram apertando. As coisas foram apertando. E olha o que Deus falou para Elias. Ele disse, você, Elias, retira-te daqui, no verso 13. Ele diz, retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Deus falou para Elias, você sai dessa região, porque aqui não vai chover. Se você ficar aqui, você também vai passar sede. Vai para o Oriente, vai para aquela região, lá tem uma torrente de águas, você vai se autossustentar com água lá. Mas e a comida, como é que faz? Deus disse, eu vou prover também. Mas é uma provisão que, se fosse eu e você, talvez nós não gostaríamos. Ele diz, olha, corvos te sustentarão, corvos trarão para você comida. O verso 6 nos diz que os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Você comeria uma carne trazida por um corvo? Onde os corvos se alimentam? Carniça, né? Morreu um bicho, chove de corvo. Aí você está lá de manhã, um café da manhã, parece um corvo voando, uma carne na mão, na boca, né, na pata.
Tá aí teu café da manhã. De onde vem essa carne? Qual que é a providência dessa carne? E esse pão aí, está vindo de onde? Então veja que Deus ele está usando meios naturais aqui, ele está usando a própria natureza para sustentar Elias nesse período de crise, nesse período de crise climática que está acontecendo em Israel. Mas mesmo essa provisão de Deus, ela desafia Elias no sentido de ele confiar em Deus, de ele confiar que aquela carne não iria fazer mal a ele, que aquele alimento que estava vindo até ele não o mataria de alguma forma. Isso nos ensina muito sobre como os meios que Deus usa para nos sustentar e para nos estimular a confiar nele, muitas vezes são meios que aos nossos olhos pode não parecer muito agradáveis. Pode parecer coisas que tem que comer dessa carne, tem que fazer isso, tem que estar em tal lugar, tem que falar tal coisa. Mas a provisão de Deus na vida de Elias nos mostra a confiar nele, confiar em Deus, mesmo quando os meios não parecem ser tão bonitos aos nossos olhos, mesmo quando não é bonito, mas funciona. Não é bonito, mas funciona. E era isso que Deus estava ensinando para Elias nesse momento. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Veja, o período que ficou mais ou menos, depois mais para frente, o relato vai nos mostrar, isso foi um período de aproximadamente 3 anos. 3 anos a qual ficou sem água e Elias ficou lá, tomando até que o momento que a torrente começou a secar. Começou a acabar a água dele e aí ele voltou. Ele voltou para Israel. Mas antes de ele voltar para falar com Acabe, o episódio, a partir do verso 8, nos diz que Deus fala para ele, olha, chega numa localidade chamada Saripta, né? Alguns falam Saripta, Serapta. Saripta, chega nessa localidade que ali tem uma viúva. E o que Deus está fazendo aqui é muito interessante, porque, olha só, Israel ele estava em crise. Israel ele estava numa crise climática que, com certeza, gerou uma crise econômica, a qual as pessoas começam, se você não tem água, se você não tem como você desenvolver coisas básicas do teu dia a dia, isso vai desencadeando uma série de outros problemas no teu dia a dia. E essa mulher, ela já tinha muito problema, porque ela já era uma viúva. Uma mulher que tinha que se autossustentar e não tinha ajuda de mais ninguém para fazer isso. E, além disso, ela tinha um filho. E ela estava no meio dessa crise, assim como as outras pessoas. E Deus diz, olha, vai lá, que eu ordenarei a essa mulher viúva, que te dê comida. Olha só, ele chega à porta, ele vê essa mulher pegando um apanhado de lenha, e ele fala, olha, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Já não tinha muita água, a água já estava acabando, não estava chovendo e tudo mais, já estava economizando água. E aí aparece um homem lá, do nada, e diz, não, traz uma água, se o profeta do Senhor traz água para mim. E diz ela, vai e ainda pega a farinha que você tem, o pouco que você tem, e prepara para mim um bolo e tal. O que você diria? Folgado, né? Folgado, parece do nada. Eu já estou economizando para mim e para minha família, e ele chega aqui e ainda pede que faça esse bolo cozido. E olha o que ela diz no verso 12, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Essa mulher, ela já estava sem esperança. Essa mulher, ela já estava no estágio final. Ela estava dizendo, olha, gente, eu só tenho isso aqui. E eu vou cozinhar isso para mim e para o meu filho comer e depois não tem mais nada. E depois disso, nós vamos morrer. E Elias fala, não, mas é isso mesmo. Cozinha lá para mim comer.
Porque assim diz o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A promessa de Deus para essa mulher pobre, para essa mulher que estava numa situação extremamente triste, numa situação extremamente de último estágio, eu vou prover de forma que não vai faltar. E essa aqui é uma passagem, talvez se você já passou por outras igrejas, talvez você já tenha ouvido pregações nessa passagem, e essa passagem é muito usada no sentido de prosperidade, né? No sentido de dizendo, olha só o que Deus está falando, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, né? E Deus vai te abençoar, Deus não vai deixar faltar. Mas veja só, o que Deus está falando para essa mulher aqui? Ele está dizendo, por você realizar esse ato com o meu profeta, eu vou cuidar de você. No essencial, o essencial não vai faltar. Deus aqui não está dizendo, olha, você vai se tornar uma milionária, você vai, do dia para a noite as coisas vão melhorar 100% na tua vida. Deus não está fazendo essas promessas de enriquecimento rápido ou barato para essa mulher. Deus ele está fazendo uma promessa de uma necessidade que todos nós precisamos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é a oração do Pai Nosso. E é isso que Deus está ensinando para essa mulher. Olha, o que você precisar para o teu dia a dia não vai faltar. O que você precisar para viver de forma contente com o que você tem, não vai faltar. E isso é o que todos nós precisamos aprender. Se eu e você não aprendermos a sermos contentes com aquilo que Deus nos deu hoje, se nós não aprendermos a sermos cristãos contentes da classe média ou da classe média baixa, nós não seremos cristãos contentes da classe alta. Não tem como você aprender contentamento e satisfação simplesmente mudando os números da tua conta bancária, simplesmente mudando a casa que você mora, simplesmente mudando o carro que você tem. Contentamento e satisfação é algo que você precisa aprender com aquilo que Deus te deu hoje, com as coisas que Deus te deu agora. E é isso que Deus está mostrando para essa mulher. Eu vou prover o essencial para você, de forma que isso nunca, o essencial do que você precisa para viver nunca vai faltar. E o mais importante, essa mulher, ela creu, ela confiou nessa palavra do Senhor. E ela não hesitou em ajudar o profeta. Ela foi lá, cozinhou, e o verso 16 nos mostra que da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Se essa história acabasse aqui, seria, como muitos mostram aí fora, uma história extremamente triunfante. Uma história na qual nos mostra que, aparentemente, essa mulher nunca mais teve problema na vida dela, né? Como se Deus tivesse resolvido todos os problemas. Deus não deixou mais faltar o essencial e ela não teve mais nenhum problema. Mas não é isso que o verso 17 continua nos mostrando. Que depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. A realidade da continuação desse episódio nos mostra que Deus ele vai continuar nos sustentando no mundo caído, onde nós continuaremos a ter problemas. E nós precisamos aprender a lidar com esses problemas. Nós tivemos problemas essa semana, e eu espero que você tenha conseguido resolver grande parte deles, mas essa nova semana que está se iniciando, o Senhor renova as nossas forças no dia de hoje, para nós estarmos aptos para resolver novos problemas. E para nós resolvermos esses problemas de uma forma cristã. Para nós centralizarmos a nossa ajuda em Deus nesses problemas, e confiarmos em Deus para resolvermos esses problemas, e vermos esses problemas como uma oportunidade de nós conhecermos mais o nosso Deus, como uma oportunidade de nós conhecermos mais sobre nós mesmos,
sobre como nós lidamos com a nossa ira, com os nossos sentimentos, com a malícia no nosso coração. E é isso que Deus está mostrando para essa mulher. Deus resolveu a parte essencial, que era o que ela precisava para comer diariamente. Mas aí depois o filho dela morreu. O filho dela morreu. E aí ela vem a Elias e diz: que fizeste eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Ela começou a pensar que Deus estava punindo ela. Que Elias tinha vindo à casa dela como um profeta, como um agente moral de Deus, para que a iniquidade dela fosse exposta e dessa forma Deus punisse ela. E Elias faz algo muito interessante. Elias, ele não explica para essa mulher muita coisa. No verso 19 diz: ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-os do braço dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Elias não parou naquele momento para fazer uma explicação de 15 minutos para aquela mulher sobre não é isso, Deus não está querendo te punir, eu vim aqui porque Deus me enviou. Elias não está fazendo absolutamente nenhuma dessas explicações. Elias pede o filho dessa mulher e ele age. Ele age. Eu quero que isso sirva como encorajamento para eu e para você, para essa semana que se inicia. Tem problemas meu e teu na nossa vida, na semana, no teu trabalho que aparece, na tua família. Não adianta você ficar falando muito. Não adianta você ficar criando explicações e querendo conversar e querendo explicar. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa tomar uma atitude. Você precisa fazer alguma coisa diferente, para talvez um problema que não foi resolvido essa semana se resolva nessa semana que se inicia. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa fazer algo. É isso que Elias faz. Elias não fica conversando, ele faz algo. Ele pega o filho dessa mulher nos braços e ele leva para o quarto acima e ele vai conversar com quem realmente pode resolver o problema, que é Deus. No verso 20 diz que ele clama a Deus, diz: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospeda afligiste, matando-lhe o filho. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Talvez seja isso que esteja faltando para algum problema na tua vida ser resolvido. Falar com a pessoa certa. Talvez o que está faltando é você orar, como Elias precisou fazer aqui. Talvez está faltando isso. Talvez você precisa entrar no quarto, como fez Elias, e orar. E falar com Deus, e levar esse problema a Deus, e confiar, em vez de ficar conversando, ou falando, ou tentando explicar com um monte de pessoas que não vão resolver o teu problema. Talvez está faltando você orar. Ou talvez esteja faltando você falar com a pessoa certa, como foi o que Elias fez aqui. Falar com a pessoa certa. Quando aparecem problemas na nossa vida, não adianta falar com 10 pessoas. Você precisa falar talvez com uma pessoa. A pessoa que pode te ajudar, uma pessoa que vai te ajudar, que vai resolver o teu problema. E essa é uma dificuldade que nós, na nossa geração, sentimos pelas inúmeras distrações que nós temos. Você pode seguir 1.200 pessoas no Instagram, você pode assistir, você pode estar inscrito em 100 canais no YouTube, você pode buscar direcionamento de inúmeras pessoas. Olhar o que um postou para tentar resolver o problema, assistir um vídeo de alguém, mas não é a quantidade que vai resolver o problema, que vai resolver o teu problema muitas vezes, mas é a pessoa certa, mas é a eficiência. E é isso que Elias fez. Elias precisou falar com uma pessoa, com Deus, com aquele que era capaz de resolver o problema dele, o problema daquela mulher,
E foi isso que aconteceu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto da casa e o deu à sua mãe. Ele disse: vê, você está vendo? Teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O resultado de toda essa história, o resultado de todo esse episódio, porque agora essa mulher conseguiu enxergar melhor quem era Deus. Agora ela se volta para Elias e diz: realmente, era Deus quem estava falando através da tua boca. E é isso que eu espero que aconteça com você ao longo dessa semana. Que talvez esse problema que você tenha para resolver, que talvez no fim, na semana que vem, no domingo que vem, você possa vir aqui, vir para cultuar a Deus novamente, com uma visão mais ampla de quem Deus é. Como essa mulher teve nesse momento. Que domingo que vem você possa vir cultuar a Deus, dizendo: realmente Deus é o Deus Todo-Poderoso, que pode, que faz coisas que transcendem a minha mente, e resolve problemas que pareciam impossíveis aos meus olhos. Como ressuscitar alguém, como tornar alguém à vida, como aconteceu nessa passagem, nesse episódio. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu realmente espero que Deus nos abençoe nessa semana que se inicia. Que da mesma forma como Ele abençoou a vida dessa mulher, abençoou esse reino através da vida do profeta Elias, o Senhor possa nos abençoar. E que nós sejamos esses agentes abençoadores também na vida de outras pessoas. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, por esse relato tão belo, tão profundo, que mostra a Tua grandeza, que mostra ao mesmo tempo a nossa pequenez, as nossas limitações, e que se o Senhor quiser fechar os céus como o Senhor fez, nós dependemos do Senhor. Nós somos pessoas frágeis e fracas que dependemos de Ti, que dependemos da forma como o Senhor conduz o clima, que dependemos do Senhor na forma com que nós nos alimentamos. E nós queremos reconhecer, Deus, essa Tua grandeza, essa Tua majestade, a nossa pequenez. E queremos buscar no Senhor renovação das nossas esperanças para essa semana que se inicia. E queremos buscar no Senhor sabedoria, inteligência, para nós vivermos essa semana na Tua presença, glorificando o Senhor, honrando o Senhor, buscando resolver os nossos problemas, buscando no lugar certo a solução para nossos problemas. Talvez nós temos falhado nisso, Deus, em buscarmos solucionar os nossos problemas em tantos caminhos, mas não no Senhor, como Elias fez. Que o Senhor abra nossos olhos, que nós consigamos nos voltar para Ti, e assim como Elias aqui, que em primeiro lugar buscou a Ti, que em primeiro lugar se voltou para Ti, para encontrar resposta, que nós consigamos fazê-lo mesmo nessa semana. Que nós consigamos tê-lo como realmente a primeira consulta que nós precisamos fazer diante das dificuldades, diante das nossas debilidades, para que dessa forma nós consigamos honrar mais o Senhor, para que dessa forma nós consigamos glorificar mais o Senhor, como essa viúva viu, como essa viúva fez, tendo uma visão mais ampla sobre quem Tu és e sobre a glória do Teu reino. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.